Senhor para todos, e hoje eu quero passar mais um despertamento que o Senhor me deu. Mas antes disso eu quero estar lendo a palavra do Senhor em Jeremias, capítulo 30, versículo 24, que diz: Não voltarás atrás o furor da ira do Senhor, até que tenha executado e até que tenha cumprido os desígnios do seu coração. No fim dos dias entendereis isto. Eu perguntei para o Senhor qual versículo que eu poderia passar para os irmãos, e o Senhor me deu esse. Quando eu abri a palavra, o Senhor me mostrava esse versículo. Eu tive um sonho, eu até fiquei meio temente de contar, porque esse sonho foi muito forte. Eu não ia contar, mas o Senhor tem me cobrado para me estar passando tudo que Ele tem me mostrado. O sonho que eu tive, igreja, o Senhor me colocava, neste sonho, o Senhor me colocava em um lugar e eu via uma enorme onda parada do alto. E eu falava: Senhor, isso é verdade? Isso vai acontecer? Que as pessoas têm falado que vai acontecer, essa onda, esse tsunami. E uma voz dizia: vai acontecer. E sobre a cidade do Rio de Janeiro. E de repente eu via do alto, tipo como digo, uma fábrica, não sei que tipo de fábrica é. E eu via que tinha mulheres trabalhando, e uma das mulheres parecia estar endemoniada. Ela começava a olhar para aquela onda e aquele vento vindo, ela gritava, e ela, em vez de se esconder debaixo das mesas, ela rolava pelo chão, e as outras mulheres se escondiam. E quando aquela voz me disse que aquilo ia acontecer, que todos aqueles sinais que as pessoas têm passado na internet sobre o tsunami no Brasil, isso vai acontecer sobre a cidade do Rio de Janeiro, essa voz me dizia. E eu perguntava por que isso ainda não aconteceu? E aquela voz dizia: isso ainda não aconteceu por causa do grande amor de Deus. Quando aquela voz me dizia isso, eu via com que aquela onda caía. E aquela cidade, em questão de poucos segundos, era tudo destruído. E eu ouvi uma voz, um choro, pedindo tipo socorro. E eu procurava no meio dos escombros o que era. Mas eu não queria puxar os corpos. Eu tinha medo de ter alguém faltando, algum membro. Eu não ia conseguir ver aquilo. E eu ouvi tipo uma voz de uma criança. Eu falei: mas essa eu tenho que salvar. E eu puxava uma criança. Quando eu puxei aquela criança, eu falava: nossa, não está faltando nenhum membro nessa criança. Eu abraçava aquela criança e tinha um homem andando sobre aqueles escombros também, procurando vida, se havia alguém vivo, alguma pessoa para salvar. E aquele homem procurava e não achava ninguém, só corpos. E eu ia e encontrava eu queria alimentar aquela criança, e eu encontrava várias mamadeiras. Só que não eram mamadeiras, era tipo aqueles copos que as crianças tomam água. E eu queria um, e eu encontrava vários, eu achava um, e cada vez eu encontrava um melhor que o outro. E no final de todos eu encontrava 4 copos. E eu tentava pegar aquela criança. Só que segurando aquela criança não tinha como levar todos para alimentar aquela criança. Eu encontrava, dava para me levar, eu acho que no máximo um. E foi isso. E o outro sonho que eu tive era que eu estava dentro de um ônibus. E aquele ônibus, ele ia assim, andando, e eu sabia que quando ele parasse, eu via tipo umas pessoas tudo de preto correndo atrás daquele ônibus, corria junto, do lado, e eu com medo. E naquele medo eu vi um homem que entrava, ele não era humano. Eu dizia para ele: você vai ter que me ajudar, eu escolho você.
E aquele homem, no final de tudo, quando eu desci daquele ônibus, aquela gangue, vinha uma gangue para matar as pessoas, ia me matar. Só que aquele homem, ele corria tão rápido e me levava numa rapidez. E no final não tinha como ele, eu tinha uma criança, o meu filho do meu lado. E no momento eu tive uma visão dentro daquele sonho. Eu via com que uma cruz estava tipo estacionada em cima de um monte. E eu via quando ela ia se erguendo, eu falei, nossa, a graça, o Senhor já está tirando a graça da terra. E quando eu percebi que a graça, aquele símbolo daquela cruz já estava subindo, eu falava, e as pessoas, elas vão ficarem aqui? E eu via que tinha um cordão de ouro, em cada parte daquela cruz saía um cordão de ouro, e cada cordão de ouro estava enficado em cada pessoa, e cada pessoa era tipo a âncora que segurava aquela graça na terra. E quando ela ia levando a cada pessoa, eu falava, Senhor, quem vão ser salvos? Quais são as pessoas que vão ser salvas? Eu via crianças, na minha aparência aparecia aquelas fotos de crianças, mais ou menos 3 anos para baixo, a aparência que eu acredito que seja mais ou menos de 3 anos. E eu dizia, quem não vai ser salvo? E eu via pessoas que eram cristãs, mas não seguia o padrão cristão. Eram aquelas pessoas que iam para a igreja porque vai ter um almoço, ou porque tem um encontro de... Como é que se diz? Tem alguma coisa ali, só vai para adquirir alguma coisa material. Foi isso que o Senhor me deu entendimento. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus Cristo.